O nosso Deus é um Deus que sempre está agindo, sempre está trabalhando. Nós glorificamos a Deus pela vida do irmão José, carinhosamente chamado de Cezinho, e também de Manceila, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, na família e na igreja. É sempre assim, amados. Deus tem planos, Deus tem projetos. E quando nós pensamos dentro do nosso tema da série, que é entre a restauração e a conquista, Deus nos convida a olhar para a sua palavra e nós percebemos alguns princípios que são marcantes, que têm a ver primeiramente com Deus, mas também elas apontam para a nossa resposta, para a responsabilidade humana. E é sobre isto que eu quero compartilhar nesta manhã, na terceira mensagem da nossa série, baseada nos livros de Josué e Neemias. Hoje eu vou me deter exclusivamente no livro de Josué para compartilhar com vocês coragem para viver o extraordinário. Primeiro princípio para você viver tanto a conquista quanto a restauração, você precisa de coragem. Lendo Josué, a palavra Josué, ela também é o mesmo nome de Jesus no Novo Testamento, porque ambos significam o Senhor salva, ou o Salvador. É isto que significa Josué em hebraico, tem a mesma composição de Jesus também em grego. Então o livro já detona em si, deixa muito claro para nós o propósito. O plano de Deus não é apenas levar-nos para coisas novas ou atender aos desejos do nosso coração. O plano de Deus sempre é manifestar a sua vontade. E a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável, a vontade dele é boa. E nós somos convidados a juntar-nos àquilo que ele está fazendo. Ali nós precisamos perceber qual é a nossa função dentro disto. Uma das coisas um dos princípios que eu aprendi ao ler as Escrituras, que eu também quero compartilhar com você, é prestar atenção, primeiro delas, ler a Bíblia de forma sistemática. O que significa isso? Escolha um livro da Bíblia, leia este livro, caminhe por ele. Eu costumo dizer que, em termos de leitura das Escrituras, é tão importante a frequência, talvez muito mais do que a quantidade. É muito mais saudável na sua vida você ler uma porção todos os dias do que de repente você ler de vez em quando e ler um monte da Bíblia. Todos, igual a alimentação, você comer a cada 3 horas é mais saudável do que de repente se você comer um monte numa refeição só. É tão importante você buscar dentro da palavra, escolher um livro das Escrituras e ir meditando nele, prestar atenção, por exemplo, às palavras que se repetem. E é maravilhoso quando você lê o primeiro capítulo do livro de Josué, aparecem 4 vezes a expressão seja forte e corajoso. Primeira vez que aparece no versículo 6, Deus dizendo para Josué, seja forte e corajoso. No versículo 7, aí ele vai dizer, seja forte e muito corajoso. No versículo 9, Deus novamente vai dizer, seja forte e corajoso. E no versículo 18, agora é o povo respondendo para para Josué e dizendo, seja forte e corajoso. Então são 4 expressões que nos apontam características do porquê a primeira reação, para eu experimentar coisas extraordinárias, eu preciso de coragem. Primeira delas, e quero que você acompanhe ali na sua Bíblia, no seu aplicativo, também no seu esboço e aqui na projeção. Nós vemos assim, em primeiro lugar, eu preciso de coragem por causa do tamanho dos desafios. Eu preciso
sempre de coragem por causa do tamanho dos desafios. E no versículo 3, Deus deixa muito claro o desafio para Moisés. Nós lembramos que Deus, antes de você fazer alguma coisa, Ele fala para você. Você ser um instrumento de Deus, não é você que decide o que você vai fazer para Deus. É Deus que convida você e a sua parte é a obediência. E dentro desta obediência você precisa de coragem. O versículo 3 nos mostra assim, conforme como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então você percebe o diálogo da promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Eu dou para vocês. Qual é a responsabilidade humana? A conquista. Porque o lugar que seria deles seria aquele lugar conquistado. Não era algo que viria da parte de Deus de forma pronta. Nunca vem nada pronto, irmãos. Casamento não vem pronto. Filhos não vêm pronto, igreja não vem pronto, líderes não nascem prontos, discípulos não estão prontos, ministérios não estão prontos, nada que Deus promete vem pronto, irmãos. Fala isso para o irmão que está do seu lado, nada que Deus promete vem pronto. Não vem pronto, você precisa de conquistar, tá bom? Então tem a responsabilidade humana nisso. Então, quando você olha para a palavra, diz assim, todo lugar que puserem os pés, grife ali, todo lugar que puserem os pés. Então, você pode olhar, e aí você vai perceber que o lugar que Deus prometeu, chamado da terra prometida, da nova Canaã, do plano de Deus, era um lugar habitado. Tinha gigantes, muralhas, gente treinada para guerrear. O povo de Israel, ele era em torno mais ou menos de 800 homens que saíram dali do Egito, gente que estava acostumado a criar ovelhas, a lidar com a terra, era gente que não sabia guerrear, não tinha habilidades de guerreiros. O povo tinha que aprender a lutar, eles tinham que desenvolver competências, habilidades, sabe, de guerreiros. Então imagina você, Deus chamar para um desafio, quando você olha para as suas mãos e você diz assim, como que eu vou fazer isso? Eu não sei, mas Deus, Ele promete a sua intervenção nisso. Então quando você percebe a promessa de Deus, todo lugar que puser as plantas, dos seus pés, tudo aquilo que você pisar vai ser seus. Então o tamanho do desafio era algo que só poderia acontecer pela intervenção de Deus. Portanto, todo desafio tem, todo desafio de fé, tem o tamanho de Deus, sempre. Todo desafio de Deus que é de fé vai ser de acordo com o tamanho dele. Então não pense que Deus vai chamar você, ou Ele estará falando para você se juntar ao que Ele está fazendo, e isto é algo que você vai olhar e você vai dizer, eu sou capaz, eu tenho recursos para fazer isso, eu vou realizar. Se você responder a isso, eu tenho uma coisa para te dizer, provavelmente isso não é de Deus. Não é de Deus. Porque você precisa da intervenção do Senhor. Aquilo que é de Deus só vai acontecer se Ele intervir. Então todo desafio de fé, viver por fé, é viver no extraordinário, e isto só vai acontecer se Ele fizer. Agora, diante de um desafio de fé, sua primeira reação, nossa primeira reação, será ou pode ser o medo do fracasso.
Complete ali, por favor. Diante dos desafios de fé, sua primeira reação pode ser o medo do fracasso, né? Vamos pensar um pouquinho, irmãos. Coloque-se no lugar de Josué. Você está substituindo Moisés. Quem foi Moisés? Um líder extraordinário. Pelas mãos e a vida dele, Deus o usou para conduzir ao povo em milagres extraordinários. Um ministério, podemos dizer, bem-sucedido, né? Deus, por meio da vida dele, do cajado, daquilo que ele tinha nas mãos, fizera inúmeros milagres, deu a lei, as ordenanças, e o povo o seguia porque via nele aquele que representava Deus, era uma autoridade espiritual extraordinária. Eu não sei como você se sentiria substituindo alguém desse naipe. Eu diria assim, e se eu estragar tudo aquilo que aconteceu? Se eu não for um instrumento nas mãos do Senhor, como eu vou vivenciar? Agora voltou. Como vou substituir Josué? Gente, a primeira coisa que pensa talvez para você é um convite de você dizer, não, deixa do jeito que está. O medo do fracasso esconde um ídolo sorrateiro, um ídolo no nosso coração. Por trás de todo o medo do fracasso, existe o desejo de ser aprovado a qualquer custo, ou de evitar a rejeição. Todo medo do fracasso. É interessante que nos meus estudos, né, quando você pergunta qual é o maior medo das pessoas, eu vi um texto que diz assim, o maior medo das pessoas é falar em público. Aí eu digo assim, por quê? Porque não é falar em público. Na verdade é o medo de falar em público por causa da possibilidade da rejeição e da reprovação. O que as pessoas vão pensar se eu não for bem? Eu lembro muito bem, né, lendo um dos livros chamado As 7 Leis do Aprendizado, do pastor Bruce Wilkinson, pelo menos assim eu falo no meu espanhol, né? O Bruce, o pastor, ele escreveu um livro e ele falou que uma vez ele foi convidado por um pastor para falar na congregação na igreja dele. Era uma igreja muito grande, mais de 6.000 pessoas. E ele ficou tão nervoso, tão ansioso, que no meio dessa ansiedade toda, ele se aproxima do pastor que o convidou e diz assim, o senhor poderia, por favor, orar por mim? Aí ele respondeu e diz assim, você quer eu ore por quê? Ele falou assim, ore por mim porque eu estou muito nervoso, eu preciso me acalmar. O convidado diz assim, eu vou orar por você, mas antes nós precisamos orar arrependendo-nos dos nossos pecados. Você precisa confessar o seu pecado. Ele levou um susto, mas não, eu estou bem. Fala assim, não, você tem um pecado da sua glória. Porque você está nervoso, porque você está preocupado com a sua reputação. E a sua preocupação não pode ser a sua reputação. Sua preocupação precisa ser você ser fiel ao que Deus diz para você. Então, arrependa-se. Fala assim, uau! Porque é verdade. Né? Um dos maiores, sabe, uma das coisas que mais deixa pessoas paralisadas, que mais impede delas viverem o extraordinário de Deus, é o medo do fracasso, é o medo da rejeição. Não há nada que paralise mais as pessoas e as deixe longe do seu propósito de vida do que o medo do fracasso. Pastor Rick Warren, ele me impactou com uma frase que ele diz assim, olha, eu não sei todos os segredos do sucesso, mas com certeza do fracasso eu sei, é você tentar agradar as pessoas. É você ser guiado por aprovação.
É você querer garantia de aprovação das pessoas. Não. Você sabe que basta você fazer alguma coisa diferente que você vai receber críticas. Basta você se engajar em algo, você vai receber críticas. Porque debaixo de toda árvore que dá fruto, sempre vai ter pedras e pedaços de pau. Sempre. Deus nos convida, por isso que quando Ele diz assim, na primeira expressão, no versículo 6, sabe, Ele vai dizer do primeiro, ser forte e corajoso. Deus está respondendo aqui aos nossos medos do fracasso. Como Ele responde? Ele sempre responde da mesma forma sempre. A resposta de Deus sobre os nossos medos é sempre a mesma. Leiam comigo, qual é sempre a resposta de Deus? Eu estou com você. A resposta de Deus aos medos que nós temos, inclusive do fracasso, que esconde o ídolo da rejeição, o desejo de ser aprovado a qualquer custo, Ele responde para nós: eu estou com você. Não há bem mais precioso, não há promessa mais impactante do que Deus dizendo para nós: eu estou com você. Deus nunca prometeu para nós, irmãos, que nós não passaríamos por dificuldades. Deus nunca disse que você não teria críticas. Deus nunca disse que você não seria julgado nas suas motivações e ações. Muito pelo contrário, Ele disse que isso vai acontecer. Mas o que Ele disse: eu estou com vocês. Versículos 5 e 6 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora vem a parte humana. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Deus, irmãos, talvez você pode dizer assim: pastor, eu só vou servir quando eu estiver preparado. Eu só vou servir quando eu tiver os recursos. Eu só vou viver quando... Irmãos, não é assim. A palavra de Deus diz assim: quando Ele te chama, quando você escuta a sua voz, esse é o momento que você tem que responder. E você não vai dizer: eu estou pronto. Você vai perceber e dizer: eu apenas tenho Deus, eu tenho a promessa, eu tenho a fala de Deus. E Ele vai convidar a você viver, e a palavra de Deus é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Se a resposta diante dos desafios de fé, sua resposta diante dos desafios de fé precisa ser submeter-me à direção do Senhor. Sua resposta é a submissão à sua vontade, estar debaixo da vontade dEle. Assim você tem que orar e dizer: Deus, eu quero a tua vontade. Solteiro, casado, conforme na igreja grande, pequena, no ministério relevante, diante da sociedade ou nos bastidores, do jeito que o Senhor quiser, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. E ali, para a vontade de Deus, sempre haverá o extraordinário. Você precisará exercer a obediência. Da coragem você precisa. Em segundo lugar, eu preciso de coragem para obedecer a sua palavra inteiramente quando estiver sob pressão. Eu preciso de coragem para obedecer a sua palavra inteiramente quando estiver sob pressão. Primeiro, coragem diante do desafio. Qual é esse desafio? É a faculdade? Qual é o desafio? É o ministério? Qual é o desafio? É numa área financeira? Qual é o desafio? Você entregar algo que você trabalhou? Qual é o desafio? A obediência, quando você tem um ambiente favorável,
quando as coisas estão acontecendo e você percebe aquilo num conforto, obedecer numa circunstância dessas, não é tão complicado assim. Mas você obedecer na pressão, quando todos estão dizendo não vai dar certo, quando você tem 10 espias dizendo nós vamos morrer, quando você tem uma pressão externa, uma pressão interna, uma pressão familiar, uma pressão conjugal, uma pressão dos filhos, quando você tem todas as coisas indo contra, quando você tem uma pressão como a que Pedro não conseguiu resistir, quando você tem uma pressão dos teus desejos. Eu falava com o pastor Robinson, nós estávamos compartilhando nas nossas caminhadas, e eu disse assim, pastor Robinson, parece que tem de vez em quando, todos os demônios, parece que a minha foto é colocada lá no inferno, e ele diz assim, é ele. Fala assim, não é possível, né? Porque tem algumas coisas na nossa vida que eu digo, não é possível. Né? Tem uma coisa, eu falo assim, tira o negócio que está acontecendo no seu redor, porque parece que tem uma enxurrada de situações. Naquele instante é a oração que nos sustenta, é o clamor, é a submissão, é a prestação de conta, é saber pedir auxílio naquela hora. Por isso que a Bíblia vai dizer, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Fiel é Deus que não deixará que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar, porque juntamente com a tentação Ele lhe mostrará a saída. Mostrará a saída. Você precisa de coragem para obedecer. É isto que vai dizer o versículo 7. Somente seja forte, agora é muito corajoso. Repita comigo, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda, grife ali, a toda a lei, não parcialmente, a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí vem a promessa, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, por onde você for. Irmãos, reparem aqui, sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração neste versículo? Porque eu pensava assim que a grande coragem que eu preciso é para enfrentar um desafio enorme. Não. A grande coragem que você precisa é para você ser obediente. Por isso que ele vai dizer, seja muito corajoso. Seja muito corajoso. A coragem extraordinária, a força que você precisa, irmãos, é você obedecer. Quando as coisas não vão bem, pois a obediência libera as promessas de Deus para viver os propósitos extraordinários dele. Irmãos, toda promessa, o cumprimento dela, você precisa passar pelos desertos da vida, pela noite escura da alma, pelo vale da sombra da morte, pela dificuldade, pela pressão. Você precisará passar por estas dificuldades. E deixa-me te dizer, e Satanás vai usar as mesmas coisas que sempre derrubaram você. Ele vai tentar contra a igreja de Jesus com as mesmas armadilhas que sempre deram certos para ele. Eu tenho dito para a nossa liderança, os irmãos, vigiem. Mas eu vou lhes dizer uma coisa, vigiem no básico. Porque o que nós erramos é no básico muitas vezes. Eu aprendi isso na minha vida, sabe? Dominar o básico, gente, é a coisa mais importante que você tem para fazer. Pergunta para qualquer músico, ou o dó, o ré e o sol, você domina as três, você já canta. Né? Se você cozinha, domine o básico. Dentro do básico você consegue fazer qualquer prato. Faça o básico, domine o básico. Eu costumo dizer, os nossos problemas não são os grandes pecados às vezes que nós achamos. Nossos problemas, irmãos, são aquele que sempre se repete. Aquele 1 e 2,
que sempre está se repetindo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Seja muito corajoso para você ser obediente, pois a obediência libera as promessas de Deus. Não serei eu quem determinará quais serão as coisas extraordinárias que viverei, mas o Senhor. Se você mudar isso, se você dizer para Deus, eu quero o extraordinário, seja isso, não funciona, você estará tentando Deus. É o Senhor que vai dizer quais são estas coisas extraordinárias que você quer viver. Deus não é o gênio da lâmpada mágica. O compromisso dele não é cumprir os teus desejos. Ah, pastor, mas o Salmo 37, versículo 5, diz, entrega teu caminho ao Senhor, e Ele dará ou concederá os desejos do teu coração. Sim, porque quem se entrega não tem mais os desejos seus, são os desejos dele. Por isso que vem antes a entrega, e não depois. Primeiro você se entrega, porque quando você se entrega, os desejos não são mais seus, os desejos são dele. E ele cumpre os desejos porque não são mais os seus, é dele. Essa é a diferença. Por isso a palavra de Deus diz isso. Deus espera do seu povo obediência, irmãos, em relação a essa palavra, em duas coisas: a ensinar e praticar a sua palavra. Ele espera obediência em ensinar e praticar, porque Deus o tempo todo está preocupado nas próximas gerações. Ser bem-sucedido, irmãos, é um caminho regado por contínua e total obediência às ordenanças do Senhor. Porém, não se esqueça de que ser bem-sucedido para Deus não é o mesmo que ser bem-sucedido para os homens. Não é. Talvez se você fosse estudar biograficamente as histórias dos homens de Deus, começando pelos discípulos, e você fosse colocar o padrão do que nós consideramos hoje ser bem-sucedido. O que nós consideramos hoje na modernidade ser bem-sucedidos? Você ter um bom emprego, você ter uma boa casa, você ter um bom carro, você ter os seus filhos na faculdade, de preferência federal, e você ter as coisas, né? O dinheiro para você comer uma pizza, para você fazer aquilo, e você mostrar, e você vai dizer, eu sou bem-sucedido. Se você for pegar esse padrão e estudar a vida do apóstolo Paulo, ele não passa. Se você for pegar os 11 discípulos e ver como eles morreram, você vai dizer, fracassaram. Se você for olhar os grandes homens da história, que às vezes só tinham a roupa do corpo como herança para os seus filhos, você vai dizer, péssimos administradores. Você vai olhar para eles e você vai dizer, foram mal sucedidos. Mas estes homens viveram coisas extraordinárias. Extraordinárias. Então, você precisa compreender que quando a Bíblia fala de ser bem-sucedido, o padrão não é o que o mundo está colocando. Não é. Não é. O próprio padrão de fracasso diante de Deus é diferente. Eu tenho dito para as pessoas que eu atendo, ele fala assim, erro não é fracasso, falhas não é fracasso, não são fracassos. Quando você percebe que projetos não dão certos, não são fracassos. Você só será um fracasso quando você desiste. Você só é um fracasso quando você desiste. A palavra de Deus nos desafia o tempo todo a gente ressignificar o que é sucesso e o que é fracasso. Fracasso, o pastor Maxwell me ajudou a entender isso, que fracasso nunca é um evento igual ao sucesso. É sempre um processo.
Porque você pode alcançar uma coisa. Para nós, por exemplo, agora, o sucesso seria nós mudarmos para esse lugar. Esse é o momento que nós estamos vivendo como igreja. Mas isso não é o sucesso, porque é apenas um processo, um passo de algo muito maior. O que Deus tem para fazer é ganhar este Vale do Paraíba para Jesus. É enviar missionários aos lugares do mundo. É formar gerações, é perceber uma igreja que precisa influenciar o mundo. Sucesso é um processo, assim como o fracasso também. Então você só é um fracasso quando você desiste. A obediência ao Senhor é aquilo que espera. Por isso que versículo 8 vai dizer: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Aqui eu ensino, a prática eu ensino para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Novamente, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Por quê? Porque eu não posso dizer que sou bem sucedido vendo os meus filhos se perderem. Eu não posso dizer que eu vou ser bem sucedido se eu não estou olhando para as próximas gerações. Eu não posso ser bem sucedido. Eu lembro alguns anos atrás, havia alguma crise na minha igreja, se a gente tinha bateria ou não. Já passei por isso, viu? Você acredita? Tinha uma crise se era bateria ou não. E eu estava tentando convencer a minha liderança que eu tinha 23 anos e eles tinham a idade de ser os meus pais, todos eles. Imagina você, eu dizendo, Jesus, ser pastor de uma galera que tem a idade de ser meu pai, 23 anos. Eu falei assim, misericórdia. Mas teve uma hora que eu disse para eles: se vocês querem construir uma igreja para vocês, vocês podem ser bem-sucedidos nisso. Mas eu não estou aqui para conduzir uma igreja para vocês. Eu estou preocupado com os filhos de vocês. Então escolham vocês, se vocês querem uma igreja para vocês, ou se vocês querem uma igreja para os filhos. Naquele momento todos eles pensaram. Quando eu saí, agora, eu fiquei tão feliz e emocionado, porque toda a minha liderança que ficou foram os filhos deles, absolutamente todos. De cada um destes líderes, eu até me emociono, foram eles que se sentaram para convidar o outro pastor. Todos eles, líderes da igreja, líderes da igreja. Deus é fiel. Deus é fiel. Talvez essa é a pergunta que Deus vai dizer para nós. PIB de Jacareí, que igreja vocês querem construir? Qual geração vocês estão vendo? De que maneira vocês estão conduzindo? A palavra de Deus nos desafia a isso. A coragem, irmãos, é desenvolvida nos bastidores da nossa alma e do nosso quarto de oração. Não pense que coragem é algo que vem exclusivamente do homem. A coragem é a resposta que você precisa dar diante de um desafio, mas esta resposta será o resultado daquilo que acontece nos bastidores da sua alma, do seu coração. Se você dizer assim, pastor, como desenvolve coragem? Eu tenho que treinar para isso. Eu falei assim, não, vá para o seu quarto de oração, conheça esse Deus, tenha esta relação. Sim, à medida que você vai praticando, porque a fé é como um músculo, quanto mais você pratica, ela mais cresce. Coragem e fé são sinônimos neste contexto, e ela é desenvolvida numa vida de oração, num momento de você clamar. É isto que Davi vai dizer, cada desafio, ele vem à medida que você é fiel no próximo. Primeiro você mata urso, depois você mata leão, depois você mata Golias, depois você vence exércitos, você domina nações, e assim vai. Mas tudo começa pequeno, aprendemos isso no início deste ano. Pense grande, mas comece pequeno. Pense grande, mas comece pequeno. Agora, esta coragem é desenvolvida, é treinada no nosso dia a dia, na vida com Deus. Mas esta coragem que você vai precisar, antes de vencer o desafio, é você ser obediente
a palavra de Deus. Em terceiro lugar, eu preciso de coragem e ânimo para liderar e influenciar pessoas nos caminhos do Senhor. Esta não é uma palavra, quando eu falo liderar, eu uso isto como sinônimo de influência. A partir do momento que todos nós influenciamos, todos nós lideramos em algum momento. Seja como pai, como mãe, seja no trabalho, na escola, na vizinhança, em qualquer lugar, Deus chama você a influenciar pessoas. Liderança não tem a ver com posição, liderança tem a ver com função. Chefia é posição. Ser chefe tem a ver com posição. Agora, liderar é diferente. A primeira oração que eu fiz, quando soube que os irmãos me convidaram como seu pastor, e na primeira semana, a primeira oração que eu coloquei diante de Deus foi a oração e a experiência de Josué. A primeira pergunta que eu fiz para Deus é dizer ao Senhor: qual é o Jordão? Qual é o Jordão? Por quê? Porque o Jordão, ele teve uma função. O Jordão tinha a função de que todo o povo reconhecesse que Deus era com Josué. Todo o povo precisaria saber que o mesmo Espírito que habitou em Moisés, habitou também em Josué. Porque é diferente um líder, todo líder que começa, ele começa posicionalmente. Ele é respeitado por aquilo que é a posição. Mas quando um líder permanece durante muito tempo só naquilo, e ele não passa para o próximo estágio, que são os relacionamentos, e não experimenta a autoridade, logo em seguida o povo se espalha. Logo em seguida os conflitos acontecem. Então o Jordão é aquele lugar que só vai acontecer e se abrir para que Deus mostre primeiro a sua glória, mas também Ele tem uma função sobre a liderança. E na primeira reunião de liderança, eu fiquei 3 dias sem dormir e eu descobri qual era meu Jordão. Só os íntimos entenderão. Vamos lá. Coragem, o versículo vai dizer: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí a resposta é: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Agora a coragem não te mandei eu, seja forte e corajoso. Agora é o momento de dizer: vamos. Aqui a primeira orientação da liderança é: todas as vezes que você tem que liderar, que você tem que influenciar, Deus dará ordens específicas. Deus dará ordens específicas. Daqui a 3 dias, preparem-se, façam aquilo outro. Agora é o momento de conduzir, coragem para não me deixar guiar pelas derrotas ou fracasso do passado. Primeira referência, você tem que entender que Josué já viveu isso. Josué era um dos espias, agora ele tem que enviar outros espias. Josué tem que reviver questões que você já viveu. E quando você vive questões que já são conhecidas, as suas memórias têm referências, tanto de dor quanto de prazer. E a sua tentação é você tomar decisões baseadas nestas memórias. E Deus precisa, algumas pessoas dizem assim: pastor, eu tenho memórias de traumas, eu tenho as memórias de prazer que me levam a pecar. E falando nisso, memórias de prazer, eu vou falar muito sobre isso nesta quarta-feira para os homens. Lidando com o sofrimento da sexualidade, você não pode perder, viu? Vem aqui que eu vou falar mais sobre isso, sobre as memórias. Algumas pessoas me perguntam: pastor, como Deus reconfigura nossas memórias de dor? Ou de prazer, porque às vezes o prazer me faz pecar, e as memórias de dor me levam à paralisia, os traumas, as dores. Como Deus cura isto? Eu costumo dizer: Deus não apaga elas.
Mas Ele vai te dar experiências novas para que se substituam estas memórias. Você entendeu? O que Deus está fazendo é isso. Ele está curando as memórias do povo. Como? Dando uma experiência extraordinária. O que Deus está dizendo, vou levar vocês ao começo. Abri o Mar Vermelho, agora vou abrir o Rio Jordão. Ele está dizendo, eu vou te dar uma experiência. Você viveu experiências dolorosas em certas áreas, no casamento, na vida financeira. Você fracassou, você quebrou no negócio, você não conseguiu lidar no primeiro curso, você não acabou. Diante do desafio, você tem traumas. Ele vai dizer, seja corajoso, eu vou dar outras experiências que vão substituir, porque eu estou com você. É isso que Deus está fazendo. Ele está dizendo, você precisa de coragem para não se deixar guiar mais pelas derrotas ou fracassos do passado. Coragem para viver uma vida significativa requer coragem, pois é uma recusa à acomodação. Você não precisa de coragem para ficar assistindo Netflix o dia todo. Você não precisa de coragem para ficar vivendo mais do mesmo. Conhece mais do mesmo? Né? Tem gente que só consegue pensar fora, dentro da caixinha. O que é dentro da caixinha? Vamos fazer o que nós sempre fizemos. Né? Nós nunca fizemos assim. Né? Coragem é sempre mais do mesmo. E mais do mesmo, chega de mais do mesmo. Deus é um Deus de coisas novas, gente. Uma nova aliança, uma nova canção, uma nova música, uma nova vida, novos sonhos, novos planos, novas experiências. Chega de ficar olhando a vida e sendo guiada pelo retrovisor. Para com isso, para de lamuriar, para de querer ter um passado melhor. Isso é impossível. O passado não muda, mas o presente está à sua frente. Deus está te dizendo, seja forte e corajoso, porque eu tenho algo novo na sua vida. Há coisas extraordinárias à espera da igreja de Jesus respondendo isso. Nós não podemos ser guiados mais pelo passado. Nós precisamos ser guiados pela orientação de Deus. Coragem e sabedoria para manter o povo unido na mesma missão e corrigir todo desvio que comprometa o coração e a unidade do povo. Esta é a nossa função como liderança. Corrigir todo desvio da palavra de Deus, do coração de santidade e da unidade do povo. Onde nós vemos isso? No versículo 14 e 15 nós lemos, as suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu ao leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, disse. Sabe o que ele está dizendo? São 12 tribos. Ele está dizendo, antes de sair, vocês têm que assumir um compromisso. Terra conquistada, que for de cada um de vocês, as mulheres e as crianças ficam. Mas os homens só podem parar depois de conquistar tudo. Se você não conquistou tudo o que Deus te deu, aí não é tempo de parar. Não é tempo de descansar. Ele está dizendo, sabe por quê? Porque pensa você que era a tribo de Rubens, por exemplo. Conquistou o seu lugar, estabeleceu a sua terra, qual era a tentação? Tá bom. Vamos ficar aqui. Ele vai dizer, não, a questão é time. Só posso parar depois que tiver alcançado todo mundo a promessa de Deus. Por isso que eu tenho dito sempre à nossa equipe, eu prefiro andar devagar com todo mundo, do que ir rápido, longe, mas sozinho. Não tem graça. Não tem graça. Então Deus está dizendo, se ainda falta coisas, ainda não acabou. Você precisa continuar. E em último lugar, eu preciso de coragem para desenvolver uma cultura de temor a Deus e de encorajamento. Sublinhe encorajamento. Desenvolver uma cultura de encorajamento.
Todo ser humano precisa de encorajamento. Repita comigo: todo ser humano precisa de encorajamento. Meu pastor precisa de encorajamento, meus líderes precisam de encorajamento, meus líderes de PG precisam de encorajamento, quem serve precisa de encorajamento, porque agora já não é mais Deus dizendo ser forte e corajoso. Diante de toda esta fala, olha só o que vai dizer o versículo 16. Então eles responderam a Josué, eles quem? O povo, depois de falar todas estas coisas. Tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Compromisso de lealdade com a liderança. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Evidência da espiritualidade, de que o Espírito de Deus está nele. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será? Ainda bem, né, irmãos, que agora não precisa matar mais nada. Senão alguns de vocês, não sei, talvez, né, já estariam fulminados, né? Obviamente, hoje a palavra do Senhor, em tempos diferentes, nos dá outra direção. Mas o que Ele está dizendo aqui, há momentos também cirúrgicos. E como dói, irmãos, na vida de um líder. Jesus amado. É difícil demais quando você tem que cortar. Quando você precisa tomar. Às vezes a igreja não entende, viu, irmãos? Porque a igreja não sabe dos bastidores. Eu falava sempre para a minha igreja, irmãos, só não me sigam numa coisa, se eu for contra a Bíblia. Mas mesmo às vezes eu não posso explicar tudo para vocês, mas tenham por certo, o meu compromisso é com obediência ao Senhor. É tão complicado, porque o diabo gosta de usar as divisões, irmãos, as rebeldias, as coisas que se opõem. E o que ele está dizendo aqui, para avançar, nós precisamos de unidade de visão, unidade de propósito, unidade para glorificar a Deus. E no meio do caminho podem existir espíritos de rebeldia, e o espírito de rebeldia tem que ser cortado. Fofoca tem que ser cortada, falar mal do líder tem que ser cortado. Eu não estou dizendo que os líderes não erram, mas fale para a pessoa certa, fale com a motivação certa, fale as coisas certas. Eu não fico chateado quando alguém fala mal de mim, ou vai lá no meu gabinete, diz um monte de coisa, eu vou ouvir, vou orar, vou considerar. Sou meio teimoso às vezes, pergunto para a Sueli, sou teimosinho às vezes demoro, mas depois eu falo, talvez tenha razão, aí eu escuto. Mas olha, não fale, eu já disse para a liderança, tem uma coisa que eu não suporto, eles sabem disso, deslealdade, não suporto. Me fere demais, deslealdade acaba comigo, sabe, não desce. A deslealdade me machuca muito. Eu prefiro pessoas que me confrontem, que me digam tudo o que pensam, que falem. Agora, o que ele está dizendo aqui, coragem, a unidade tem um preço. O exercício tem um preço, a vida tem um preço. Aí o povo vai dizer, termina dizendo, somente seja forte e corajoso. Sabe o que eles estão estabelecendo? Uma cultura. Cultura é algo que vai passando os anos. Cultura ultrapassa gerações. Cultura não são apenas princípios. Um princípio é um conjunto de princípios. Cultura é aquilo que vai gerar, aquilo que vai ser a característica. Cultura é aquilo que vai ser a nossa identidade. Cultura é o que Deus deseja estabelecer com a igreja dele. É uma cultura de encorajamento. Uma cultura de encorajamento é que toda pessoa que chegar neste lugar, ela vai ser encorajada de alguma maneira. Toda pessoa que pode chegar quebrada, ela vai ser restaurada. Todo casamento que chegar, toda via que passar pelas portas do templo, entrar naquele lugar ou aqui, ele vai saber que existe uma cultura de encorajamento. Ele vai ter palavras, ele vai ter oração, ele vai ter acolhimento, ele vai viver sonhos e ele vai experimentar algo novo de Deus neste lugar. É a cultura do encorajamento.
O encorajamento vem tanto pelas afirmações, como também pela disciplina. Todos nós precisamos de afetos e limites para viver de forma extraordinária e saudável. Vou convidar a equipe de louvor, pode subir por favor. Toda ação de Deus, ela tem a ver com este propósito. Deus tem planos para esta igreja. Deus tem plano para o seu coração. Eu tenho clamado e orado desde o início deste ano. A igreja tem orado juntamente com o seu pastor, e hoje tem pessoas orando por isso, e nós temos dito ao Deus às 9h da manhã, dizendo: Senhor, reaviva os sonhos que são teus, traz de volta aquilo que um dia o Senhor colocou no coração de alguém, que se perdeu no meio do caminho, pela mágoa, pela tristeza, pela frustração, mas que o Senhor levante novamente, e Ele vai dizer: seja forte e corajoso. Essa foi a bênção do pastor Luiz sobre a minha vida, várias vezes. Todas as vezes que ele me encontrou, ele disse: pastor, seja forte e corajoso. Esta foi a palavra que nós lemos no primeiro domingo que nós estivemos aqui. Eu não combinei com a Sueli, mas ela disse: seja forte e corajoso. Esta é a palavra de Deus para nós. Eu sei, irmãos, que Deus não prometeu um caminho de bonança, calmo, não. Eu sei que às vezes nós não temos forças. Alguém disse que coragem não é lutar com força. Coragem é lutar quando você não tem mais força. Deu para entender isso? Coragem não é você lutar com muita força, mas às vezes é você lutar quando não há forças. É isto que Deus tem. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero te convidar a você cantar comigo. E se de alguma maneira Deus tocar o teu coração, enquanto nós cantamos, e você quer vir aqui à frente e dizer: Jesus, eu quero vivenciar os planos novos e extraordinários que o Senhor tem. Talvez você vai dizer: Senhor, eu sou aquela pessoa que tem buscado ter um passado melhor. Eu tenho vivido pelo passado. Eu fujo porque eu não quero me machucar de novo. Talvez você está dizendo assim: olha, esse negócio de coisa extraordinária, Deus, é tão distante para mim, eu não consigo entender isso. Mas eu desejo ter uma experiência com Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu vou convidar para que você venha aqui nesse cantinho. Se você honestamente vai dizer: eu ainda não entendo os aspectos sobrenaturais, eu ainda não consigo perceber um Deus que fala, eu quero convidar que você venha nesse canto, e todos os outros podem ocupar. Nós vamos louvar, e nós vamos lembrar-nos daquele texto, daquela passagem, quando Pedro, que é tão corajoso e ousado, mas às vezes duvidava, vê Jesus caminhando, ele diz: Senhor, dá uma ordem para que eu vá. Ele diz: não venha. Ele começa a andar, mas no meio do caminho, ele olha para os lados, vê o vento, aí ele começa a afundar, e ele diz: Jesus, socorre-me. E ele vem, ele dá a mão. Talvez você é essa pessoa, já foi corajoso, mas ultimamente você está precisando ser socorrido. Então você vai louvar comigo ao nosso Deus.